Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, irmãs, todos nós, o Brasil inteiro e mesmo várias pessoas no mundo, ficaram chocados, estarrecidos com o crime bárbaro ocorrido no Rio de Janeiro no último fim de semana, no qual uma garota de 17 anos foi atacada, violentada por 33 marginais. E um acontecimento triste como este sempre suscita discussão em torno desta prática hedionda. Também sobre o que leva a sociedade a chegar, pessoas na sociedade a chegar a tal ponto. O que leva, afinal, a tal comportamento. E depois, quais são os desdobramentos. E o que deveríamos fazer para combater prática tão odiosa como a do estupro, que é um crime covarde, bárbaro e tão degradante para a mulher. Meus amados irmãos, antes de tudo, é preciso compreender que um crime como este que ocorreu, ele normalmente não é algo que acontece de maneira isolada. Na verdade, este crime que veio a público é um entre muitos que tem acontecido no Brasil e em vários lugares do mundo. E isto se deve não àquilo que a mídia tem tentado agora empurrar goela abaixo por meio das feminazes ou feministas, dizendo que nós temos uma cultura do estupro. Não é isto. Em maneira geral, a sociedade repugna esse tipo de crime. Repugna, tem pavor, tem nojo. E se pudesse, a própria sociedade faria justiça com as próprias mãos, o que não é correto, evidentemente. Por isso temos o Estado. Mas quantas e quantas vezes a própria sociedade, especialmente os homens, puniram estupradores? Quantas vezes foi preciso que a polícia interviesse para que esses mesmos não fossem mortos e linchados por uma sociedade que não aceita esse tipo de comportamento? Mesmo quando presos, até mesmo na cadeia, ainda que sejam criminosos, entre eles têm seus próprios códigos, entre os quais não se admite pessoas com esse tipo de comportamento, de modo que estupradores são sempre visados nas cadeias e nas penitenciárias. Portanto, a sociedade como um tal repugna este tipo de comportamento. Agora, por que há tantos que têm praticado e reincindido em crimes como este? A primeira resposta é por causa de toda esta coisificação da mulher, de toda essa banalização, desta apresentação da mulher como uma mercadoria. E isto, a mídia que agora denuncia este crime, é aquela que mais colaborou para chegar-se a esse tipo de mentalidade, a esse tipo de concepção. Porque raramente há propagandas de produtos que não se coloca a mulher ali, nua, pelada, como parte daquilo que é oferecido, apresentando-a como um produto, como aqueles que também se querem vender. Quantos setores da sociedade, não da sociedade, quantos setores daquela chamada cultura têm advogado de maneira ostensiva, de maneira militante, a legalização da prostituição, a banalização do sexo em maneira geral? Quando se milita pela legalização da prostituição, quando se luta, quando se banaliza a pornografia, o que nós estamos fazendo, na verdade, é transformar mulheres, pessoas, não apenas mulheres, mas também homens, mas especialmente as mulheres, em objetos, em mercadorias. E depois, some-se a isto todo este esforço até de promoção de subculturas, de todo um lixo chamado cultura, como os ritmos funks, que nas suas letras e nas suas coreografias tratam as mulheres como puro objeto, e da maneira mais vil e mais baixa possível. Quem já escutou algumas letras de muitos MCs, de boa parte deles, é isto. A maneira como retratam os tais bailes funks, apresentam as mulheres desta forma. Portanto, o incentivo a esse tipo de subcultura, a esse lixo ideológico esquerdista, que não permite, que luta contra a punição de facínoras, é que vai gerando este tipo de mentalidade que
objetifica a mulher e que, ao mesmo tempo, inibe a punição desses contraventores. A sociedade como um tal é rigorosa e não aceita esse tipo de criminosos e demanda uma punição severa. Mas não é raro encontrar entre as próprias feminazes e os, em maneira geral, esquerdistas e revolucionários de plantão, aqueles que se opõem à redução da maioridade penal. Porque, não se iludam, boa parte destes estupros coletivos, como nós temos escutado na grande mídia, tem sido protagonizado por menores. Muitos deles, 16, 17 anos, e que, entretanto, estão sendo sempre protegidos por estes mesmos que depois querem acusar os homens em geral de cultivarem uma mentalidade de estupro. Desta forma, querem acreditar na conta dos homens que na sua maioria são honestos e que não aceitam esse tipo de comportamento, querem acreditar na conta deles esse desvario e este crime que eles próprios incentivam, que estas próprias pessoas esquerdistas, revolucionárias, feminazes incentivam. Portanto, meus amados irmãos, atentos ao momento. Vamos então dar nome aos bois e saber fazer a leitura correta destes acontecimentos. Nós temos só que lamentar que uma moça, uma garota de 17 anos tenha sido de tal forma violentada, de tal forma abusada. Isso não deveria acontecer com nenhuma pessoa na face da Terra. E agora, não deixar que as feministas e outros sequestrem este acontecimento, ou melhor dizendo, que se aproveitem de maneira oportunista deste acontecimento para poder criminalizar os homens de maneira geral. Isso não é honesto. Nós devemos não aceitar esse tipo de imputação. Aqueles que fomentam a cultura do estupro, se assim podemos dizer, são justamente aqueles que estão aí a banalizar a figura da mulher, aqueles que estão a coisificar a figura da mulher. Estes que defendem prostituição, estes que defendem culturas como o funk, estes que estão sempre a colocar aí acento a esta cultura pornográfica, que de fato objetifica o ser humano, mas especialmente a mulher. Portanto, estes são os verdadeiros construtores desta mentalidade que leva a esse tipo de comportamento. Meus amados irmãos, peçamos a Deus que tenha misericórdia de nós, da nossa nação. Que Deus abençoe muito esta moça que foi vítima desses facínoras e cure o seu corpo e também sane a dor de sua alma. E que preserve outras de caírem no mesmo crime. Que as nossas autoridades sejam enérgicas, atendendo a demanda da sociedade, sejam enérgicas na punição desses facínoras, na punição de todos esses canalhas envolvidos neste crime e em outros que tenham ocorrido Brasil afora. Que Deus nos abençoe a todos e nos ajude a termos consciência correta das coisas para lutarmos por uma sociedade mais justa, mais pacífica, menos violenta, mais fraterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.